Mais uma reviravolta na Câmara de Curitiba. A Justiça suspendeu liminarmente a sessão que cassou o mandato de Renato Freitas do PT e o vereador pode agora retomar o cargo. Guilherme Gonçalves, que é advogado do político, destacou a decisão judicial. Essa liminar ela apenas consolidou aquilo que nós já vínhamos afirmando, no sentido de que sobretudo nessa sessão, a presidência da Câmara de Vereadores se equivocou e violou tanto dispositivos regimentais quanto a própria legislação que regula esse tipo de cassação. Deputados estaduais aprovam em primeira discussão a PEC que inclui o ensino da língua espanhola no currículo da rede estadual. O deputado Goura, do PDT, ressaltou que a proposta deve ampliar a integração do Paraná com países vizinhos. A integração latino-americana, a integração do Paraná, nós temos fronteira com a Argentina, com o Paraguai, ela se dá muito pela cultura e a língua é a expressão dessa troca cultural. Grande Curitiba é escolhida para receber projeto piloto de mobilidade integrada. A intenção é de que em até 2 anos seja apresentado um novo formato para o sistema de transporte coletivo da região. E a Transparência Internacional lança o Índice de Transparência e Governança Pública sobre os governos estaduais. O Paraná tem um bom desempenho, porém o levantamento aponta que o estado pode melhorar o acesso à informação. Michael Morhalem, consultor da entidade, reforça que os dados públicos devem estar disponíveis para qualquer cidadão. O dado tem que ser transparente, ponto, porque é uma informação pública e, como qualquer informação pública, ela tem que ter pleno acesso do público. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, nós vamos juntos com informação aqui na Jovem Pan até às 8 da manhã. Para começar, quem já acordou e já saiu em Curitiba se deparou com um amanhecer muito bonito. Isso porque o sol está aparecendo entre nuvens, dá aquela imagem bonita. Então você que está no carro agora, provavelmente também está apreciando essa cena que a gente viu no caminho para cá. A máxima prevista para a capital do estado é de 22 graus. Em Ponta Grossa, termômetros variando hoje entre 12 e 22, também com essa condição de sol entre nuvens. O mesmo se repete em todo o Paraná. No norte do estado, Londrina tem máxima de 24 graus. Maringá com máxima de 27, tempo mais abafado na cidade. E em Cascavel, hoje, termômetros variando entre 16 e 23. É importante destacar que, apesar dessa nebulosidade maior, não temos previsão de chuva nem hoje e nem nos próximos dias. A gente começa falando sobre mais uma reviravolta na Câmara de Curitiba. Já está ficando até chato falar tantas vezes do mesmo assunto. A Justiça suspendeu a sessão que cassou o mandato de Renato Freitas do PT e o vereador agora pode retomar o cargo. A suplente do parlamentar, que tomou posse na segunda, vai ter que deixar a cadeira, então, ainda nesta semana. A decisão foi proferida ontem pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Maria Aparecida Blanco de Lima. A magistrada acatou um recurso apresentado pela defesa do petista e determinou a suspensão dos efeitos da sessão que julgou o então vereador por quebra de decoro parlamentar. Em seu despacho, a desembargadora analisou os prazos de intimação do vereador e de seus advogados para as sessões em que foram realizadas as votações sobre a cassação. No documento, Maria Aparecida Blanco de Lima entendeu que os defensores do vereador não foram avisados sobre o julgamento com a antecedência necessária e que assim não foi assegurado o exercício da defesa. Renato Freitas tinha deixado a Câmara de Curitiba há 2 semanas, depois de ter seu mandato cassado por 25 dos 38 vereadores. Ele respondeu a um processo por ter participado de uma manifestação antirracista na Igreja do Rosário, no centro histórico da capital, em fevereiro. Na última segunda, a suplente de Freitas, Ana Júlia Ribeiro, também do PT, tomou posse na Casa Legislativa. Porém, com a nova decisão, Renato Freitas retorna à cadeira dele. Ana Júlia se manifestou pelas redes sociais e, mesmo perdendo a vaga na Câmara, ela comemorou a reversão da cassação de seu correligionário. Guilherme Gonçalves, que é advogado de Renato Freitas, comentou a decisão do Tribunal de Justiça. Vamos ouvir. E essa liminar ela apenas consolidou aquilo que nós já vínhamos afirmando, no sentido de que, sobretudo nessa sessão, a presidência da Câmara de Vereadores se equivocou e violou tanto dispositivos regimentais quanto a própria legislação que regula esse tipo de cassação. E o que é pior, violando a possibilidade de uma defesa eficiente do vereador Renato Freitas e, sobretudo, desrespeitando prerrogativas dos advogados. De agora em diante, nós vamos pleitear a reintegração do vereador no cargo e aí a Câmara pode tentar recorrer dessa decisão, tentar convocá-la em agosto, né? Porque nós estamos em recesso, uma nova sessão, enfim.
Guilherme Gonçalves ressaltou ainda que espera que a Casa Legislativa não insista na cassação. Ele alegou que outros parlamentares cometeram crimes mais graves e não perderam seus mandatos. Mas nós sinceramente esperamos que tenha sido a última nulidade e que a Câmara, de uma vez por todas, desista de levar à frente essa cassação que é vergonhosa para toda a história política do Paraná, da própria Câmara de Curitiba, porque é evidente que a Câmara está se utilizando de um critério muito mais rigoroso justamente contra um vereador negro, pobre, um menino, do que em situações muito mais graves de rachadinha, de peculato, de assédio sexual, onde os vereadores que esses atos cometeram foram punidos no máximo com suspensão de 30 dias, né? A Câmara Municipal de Curitiba informou que sua Procuradoria Jurídica está analisando a decisão judicial e que deve se manifestar em breve. Aliás, vamos falar então da Procuradoria Jurídica da Câmara de Curitiba. Já sabiam que um processo como esse ia terminar em judicialização. Por que não pecaram pelo excesso? Eu me lembro bem na época das datas das sessões de cassação. Nem o vereador, nem o advogado de defesa compareceram, alegando que não tinham sido acionados, avisados, notificados a tempo. O prazo, segundo o regimento da Câmara, é de 1 dia útil com antecedência. Mas existe uma brecha de interpretação. A gente está falando de lei, a gente está falando de justiça. E nesse caso, tudo é muito interpretativo. Esse 1 dia útil, de acordo com normas do STF e de outros órgãos jurídicos, ele deve ser levado em consideração por 24 horas corridas. A Câmara de Curitiba entendeu que avisando numa segunda, na terça já poderia realizar a sessão. Só que alguns minutos de diferença também poderiam causar impacto nessas 24 horas. Outros entendimentos, outras interpretações abrem espaço para, se avisou na segunda, tem que deixar a terça como uma lacuna temporal e na quarta marcar a sessão. Então, se existia essa possibilidade de questionamento sobre essas 24 horas, sobre esse dia útil, como ele deve ser contado, por que não pecaram pelo excesso? Isso causa desgaste para casa, causa desgaste para quem está sendo julgado, para quem julgou e o pior de tudo, para o eleitor. É triste acompanhar essa novela, que agora é mais uma novela curitibana. E por que eu digo que é triste? Porque esse tipo de assunto continuasse insistentemente na pauta, ele impede que nós, da sociedade aqui, acompanhemos outros projetos que deveriam estar sendo discutidos. Por exemplo, a questão da desburocratização, a possibilidade da liberdade, né, de o comércio abrir em horários diversos. Então, todos os assuntos, eles ficam ali, deixados de lado, e novamente a gente precisa acompanhar esse caso, né, do vereador Renato. E assim, me assusta quando o advogado dele fala, olha, um menino, como se ele não tivesse responsabilidade por aquilo que ele precisa fazer. Então, assim, o próprio advogado, ele trata ali, olha, a gente não pode responsabilizar, é um menino. Longe disso, ele se candidatou, recebeu votos, é um homem público, então ele tem que ser responsável pelos seus atos. Mas isso vale também, ouvintes, para quem coordenou toda essa questão do processo ali de cassação do vereador dentro da Câmara. Bem falou a Bia aqui, eles deveriam ter a responsabilidade de ser conservadores na avaliação dos prazos. E eu não estou aqui dizendo de conservador no sentido ideológico, eu estou dizendo conservador de pensar justamente isso. Qual é o prazo? Opa, esse é o prazo mínimo? Eu vou ter uma margem aqui, um pouco maior, para garantir que nenhum tipo de questionamento formal aconteça. Porque é justamente isso que a defesa e a estratégia do PT querem. Eles querem, não é necessariamente simplesmente garantir que o Renato consiga voltar ao mandato. Existe um interesse também explícito em que ele não tenha nenhum problema quanto aos direitos políticos, para que eventualmente, caso o partido entenda estratégico lançá-lo, né, candidato ou à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa, ele possa sim, com seus direitos políticos, buscar ali mais um espaço de poder, e daí talvez sim a Ana Júlia assumiria agora de forma definitiva, caso ele fosse eleito. Então, assim, a gente precisa entender e usar todos os recursos possíveis, Bia, para que o dinheiro público não seja desperdiçado. E nesse caso, é importante que a Procuradoria da Câmara faça seu trabalho, ou então a gente pode pensar em talvez mandar um calendário, uma folhinha, para que todo mundo ali consiga acompanhar juntos essa passagem do tempo. E vale lembrar, né? Renato Freitas é um menino de 37 anos. Agora, 7